caro aluno, cara aluna. Muita gente fala por aí que o segredo de uma boa cobrança de falta é o jeito, não é nem tanto a força, mas é o jeito com que você chuta a bola. Ou, no caso do vôlei, é o jeito com que a pessoa dá a cortada. No tênis, o jeito com que a pessoa bate na raquete. E é isso que nós vamos estudar na aula de hoje. Lógico, existem alguns outros fatores, mas a gente pode analisar a velocidade com que a bola sai através do impulso e da quantidade de movimento. Impulso e quantidade de movimento. O que seria então esse jeito? Imagina o seguinte, tá aqui o Judson vai chutar uma bola. Aqui a bola. Ele aplica uma força F na bola. Ele aplica uma força F durante um certo tempo. Vamos considerar a força média que ele aplicou na bola. Por quê? Porque à medida que ele vai encostando o pé na bola, a força vai variando, é uma força variável. Mas para facilitar, vamos pegar a força média. Eu chamo essa força média de F. O impulso que ele aplica na bola depende desta força F e depende do tempo que essa força F está que o pé está em contato com a bola, ou seja, que a força F está atuando. Então o impulso depende desses dois fatores. Então, quando a pessoa pega na bola de um jeito em que o tempo de contato é maior, com a mesma força, vai ter um impulso maior. Quanto maior a força e maior o tempo de contato, maior será o impulso. Então, quando a pessoa pega de peito de pé, por exemplo, ele está levando a bola. O tempo de contato é grande, o impulso é grande. No caso da cortada no vôlei, se ele corta de cima para baixo, a mão fica um tempo maior em contato com a bola. O impulso que ele dá é maior. No caso do tênis, quanto mais alto o tenista, também mais ele saca de cima para baixo, mais tempo ele fica em contato, a raquete com a bola, maior o impulso que ele dá com a mesma força. Lógico que, juntando essas duas coisas, a força e o tempo, se é uma força grande com um tempo grande, vai dar um impulso grande. O impulso que essa força aplica na bola. Lembrando essa força aqui, a força média, ou se uma força constante. Mas, se eu tiver, então, uma força variável, como é que eu vou calcular o módulo do impulso? Se eu tiver uma força variável e tiver o gráfico da força em função do tempo, a área sob o gráfico vai ser um impulso. Unidades. Tempo em segundos. Força, newtons. Força, newtons, tempo segundo. Impulso dado em newtons vezes segundo. Tá? Newtons vezes segundo. Unidade de impulso. É um vetor. Como força vetor, tem módulo, direção e sentido. Módulo do impulso vai ser, então, para calcular o módulo do impulso, vai ser o valor da força média ou da força constante vezes o tempo. Tá? Direção do impulso, a mesma direção da força. Sentido do impulso, mesmo sentido da força. Muito bom. E aí você entendeu, você viu o impulso que uma força aplica na bola. Mas, e a velocidade da bola? A velocidade dela tem a ver com outro conceito, que é a quantidade de movimento. A quantidade de movimento de uma bola depende da massa da bola e depende da velocidade que a bola tem. Depende desses dois fatores, massa e velocidade.
Massa também dada em quilogramas. Velocidade em metros por segundo ao quadrado. Então, massa. Quilogramas, velocidade, desculpa, em metros por segundo. E aí a quantidade de movimento em quilogramas vezes metros por segundo. Isso no sistema internacional. Então, a bola ela vai adquirir, depois do impulso, uma certa quantidade de movimento, que vai depender da massa e da velocidade que ela tem. Agora nós vamos ver como o impulso e a quantidade de movimento elas estão ligadas. Estão ligadas através do chamado teorema do impulso. É o seguinte: força resultante, segundo a lei de Newton, massa vezes a aceleração. Tá. Agora, a aceleração é ΔV sobre ΔT. Então, o resultante fica massa vezes ΔV, velocidade final, menos velocidade inicial, sobre ΔT. Vou passar o ΔT multiplicando. Então, o resultante vezes o tempo é igual, distributivo aqui, mv final menos mv inicial. Tá? Muito bom. Nós vimos que a força, que pode ser a força resultante, nos vezes o tempo, dá um impulso. Impulso, então, resultante vezes o tempo. Que é a quantidade de movimento, Q, m vezes v. Então, daqui a gente tem que, então, o impulso vai ser igual a massa vezes velocidade final, ou seja, a quantidade de movimento final, menos a massa vezes velocidade inicial, que é a quantidade de movimento inicial. Então, o impulso, ele dá a variação da quantidade de movimento. Assim, eu ligo essas duas coisas. Ou seja, uma força grande, dada num tempo grande, vai gerar um certo impulso. E esse impulso vai alterar a quantidade de movimento, por exemplo, de uma bola. Imagine então a seguinte situação. Judson, grande artilheiro do camisa vermelha e branca da Casa Verde, ele vai cobrar um pênalti. E aí, a bola pesa 500 gramas, 0,5 quilogramas, tem uma velocidade zero. Imagine que a força média do Judson na bola seja de 200 newtons e o tempo de contato entre o pé dele e a bola, 0,4 segundos. Qual será a velocidade final que a bola vai ter? Vimos lá. Força vezes o tempo é igual a mv final menos mv inicial. Então, resultante vezes o tempo é igual a mv final menos mv inicial. Vamos pensar agora numa única dimensão. Para fazer as contas, não analiso os vetores. Não coloco os vetores aqui numa única dimensão. Posso fazer isso tranquilamente. A força resultante, no caso, a própria força que o Judson fez na bola, 200 newtons. Durante 0,4 segundos é igual. Massa da bola, 0,5. V final, menos 0, que a velocidade inicial era 0. 200 vezes 0,4, 80, é igual a 0,5 vezes V. Passo 0,5 dividindo. Então, a bola vai sair com uma velocidade de 160 metros por segundo. 160 metros por segundo. Multiplicando por 3,6 dá mais ou menos uns 500 km por hora. Se o Judson realmente conseguir chutar a bola com essa velocidade, eu acho que ou ela vai muito longe ou vai furar a rede. Tá? Mas essa é com a velocidade com que a bola sai do pé dele. Como é que eu calculei então? Se a velocidade inicial, seu tempo de contato, a força e a massa. E aí, pelo teorema do impulso, eu calculo a velocidade com que a bola sai do pé do Judson. Alguns tirateimas da televisão, quando mostram uma cobrança de falta,
mostra os números mudando. Ele dá a impressão que a velocidade da bola vai aumentando quando sai do pé dele até chegar no goleiro. Eu fico pensando o seguinte, puxa vida, como é que essa bola consegue aumentar a velocidade durante o percurso? Talvez os duendes do ar comecem a chutar a bola enquanto ela está indo para aumentar a velocidade durante o percurso. Uma outra possibilidade é que talvez o tiratema esteja errado, que na realidade a bola pode até sair com essa velocidade, ela sai do pé dele com 160 metros por segundo, mas devido à resistência do ar, ela diminui um pouco a velocidade até chegar lá. Então vamos supor que essa bola chegou no goleiro com a velocidade de 100 metros por segundo e o goleiro defendeu, ele conseguiu defender esse pênalti ou essa falta. E a velocidade final é 0. O goleiro demorou 2 segundos para fazer essa defesa, 2 segundos amortecendo a bola. Tá? Qual será a força que é aplicada sobre o goleiro, que a bola faz nele? Mesma coisa, força resultante vezes o tempo vai dar mv final menos mv inicial. A resultante vai ser essa força aqui que eu quero descobrir. Em quanto tempo? 2 segundos. V final, 0 menos massa, 0,5 vezes V inicial, 100. 100 a velocidade com que a bola chegou no goleiro. 0 a velocidade que a bola parou. E aí, F vezes 2 é igual a menos 50 menos 25 newtons. Menos força negativa? Não, isso não existe. Esse sinal aqui só indica que a força está no sentido contrário à da bola. Lógico, né? A bola vem numa direção e aí o goleiro defende, está fazendo uma força no sentido contrário da bola. Então, na realidade, o módulo da força vai ser de 25 newtons. Para evitar esse sinal, você pode colocar um módulo aqui, tá? Módulo da força resultante é igual ao módulo disso, tá? Aí não aparece esse sinal na conta. Mas é importante que você entenda o que cada coisa significa. Então, o valor da força que o goleiro vai fazer na bola, 25 newtons. Agora imagine o seguinte, imagine que o goleiro ele não amorteceu a bola em 2 segundos. Ele fez a defesa em 0,1 segundo, ou seja, só a bola bateu nele e voltou. Tá? A bola bateu nele e parou, na verdade. Ela bateu nele e parou. Qual vai ser a força que a bola vai fazer no goleiro? Mesma coisa aqui. Agora aqui vai ser a força vezes 0,1 é igual a massa, que é igual a 0,5 vezes 0, que é V final, menos 0,5 vezes 100. Então, F vezes 0,1 vai dar menos 50. Então, o módulo da força vai ser 500 newtons. Olha só, 20 vezes maior que nesse caso. Qual é a diferença? A diferença está aqui, ó. Tempo 0,1 segundos, tempo 2 segundos. Então, sempre que se falar em amortecer alguma coisa, é aumentar o tempo de contato durante o choque. Para o mesmo impulso, quanto maior o tempo de contato, menor a força. Para a mesma variação de quantidade de movimento, quanto maior o tempo de contato, menor a força. Nisso que está baseado todos os sistemas de segurança, de carro, de moto, airbag, cinto de segurança. Com o carro, você pega um carro da década de 60, do século passado, década de 50, eram verdadeiras fortalezas ambulantes. Tá? Você batia na lata, era muito forte, o carro não amassava. Só que, o que acontecia então? O carro não amassa, o carro bate, o tempo de contato é muito pequeno. Esse caso aqui. Tempo de contato muito pequeno, a força que o motorista sente é muito grande. Os carros atuais, você olha feio para ele, meio que amassa, né?
mas é feito para isso mesmo. Ele amassando, ele amortece a batida. Amortecendo a batida, aumenta o tempo. Aumentando o tempo de contato, diminui a força que você sofre. Airbag, a mesma lógica. Uma coisa é você bater com a cabeça no vidro, outra coisa é você bater na cabeça em algo que amortece a sua batida. Aumenta o tempo de contato, diminui a força. Cinto de segurança, mesma coisa. Sem cinto, você vai bater quando vai bater a cabeça no vidro. O tempo é muito pequeno. Com o cinto, você vai parando junto com o carro. O tempo é muito maior. Capacete, a espuma do capacete aumenta o tempo de contato. Aumentando o tempo de contato, diminui a força que você sofre. Corrida de motocicleta é impressionante, né? Os caras estão a 200 km por hora, 300 km por hora, levam um tombo e saem como se nada tivesse acontecido. Mas observe que muitas vezes eles saem rolando, tá? Ou em judô ou outras artes marciais, uma das primeiras coisas que se aprende é o rolamento. É sair rolando, cair rolando. Por quê? Ao fazer isso, está aumentando o tempo de contato. Aumentando o tempo de contato, diminui a força que você sofre. Caro aluno, cara aluna, hoje nós vimos impulso e quantidade de movimento e principalmente como que essas coisas se aplicam no nosso dia a dia, no esporte e em segurança no trânsito. É fundamental então entender amortecimento, amortecer, quer dizer aumentar o tempo de contato de uma força. E aí, no caso aqui, em que a quantidade de movimento, a variação da quantidade de movimento é a mesma, quanto maior o tempo, menor a força. No caso no goleiro ou num motorista que sofre acidente ou no motociclista que cai da moto. A questão é aumentar o tempo de contato. É isso que nós temos por hoje e até a próxima.